Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Verso Podcast. Eu sou Marcos Vinícius, Head de Investimentos Offshore da Verso Investimentos. E hoje estou aqui com um convidado muito especial, meu amigo e parceiro de negócio, Rodrigo Ferron. Rodrigo Ferron, ele é Head de Expansão da Premium GMP e da SLS Legal. A gente já trabalhou junto, já se conhece há alguns anos, tem um currículo invejável, até aproveitar minha colinha aqui para conseguir apresentar um pouquinho melhor para vocês. Ele tem mais de 20 anos de carreira no mercado financeiro, posições executivas no Banco Itaú, no Private Banking do Banco Safra, fundador da Arrow Capital Private Bankers também. E, posteriormente, com a fusão, ele fez parte, foi sócio também da Monte Bravo. Onde a gente se conheceu, né? Exatamente, onde a gente se conheceu. E, Rodrigo, primeiro, também gostaria de agradecer a sua presença. É um prazer conversar contigo novamente. E gostaria já que você aproveitasse para se apresentar melhor, E para a turma te conhecer e falar já um pouquinho sobre a Premium GMP e a SLS Legal. Legal, bacana, um prazer estar com vocês aqui hoje, um prazer estar com todo mundo aí que vai assistir. Espero que a gente traga mais informação, espero que a gente traga mais conteúdo, que a gente descortine esse tema que às vezes é tão duvidoso na cabeça, das famílias e que para a gente é tão simples assim, porque é o nosso dia a dia. Mas, de fato, o que a gente faz nas duas companhias? A Premium ela é uma empresa de assessoria imigratória, localizada na região da Flórida. E, basicamente, ela faz todos os processos imigratórios em parceria com a SLS Legal, que é o nosso escritório de advocacia que fica em Washington, D.C. Então, no escritório de advocacia, a gente faz os trusts, a gente faz a parte de planejamento sucessório, a parte de wealth planning, toda essa parte. O cliente vendeu uma empresa, como é que a gente faz para acolher a venda dessa empresa da melhor forma, pensando em sucessão, pensando em planejamento financeiro, tributário, fiscal. A gente faz dentro do escritório de advocacia. As duas empresas trabalham em parceria com todos os processos. Então, quando entra um pleito ali de uma família dentro da companhia, starta essas duas empresas. Esse grupo de advogados dentro da SLS Legal, supervisionando com interação quase que diária, toda essa regimentação da empresa de assessoria imigratória. Então, as duas empresas elas caminham paralelas. Tá? A gente vai falar um pouco aqui no detalhe, mas em suma é isso. Eu acho que a gente pôde ajudar também no offshore muitos clientes que a gente trabalhou junto. E agora eu acho que essa parte de assessoria imigratória, a gente nada mais nada menos do que a gente complementa essa atividade que a gente tem por muitos anos no mercado financeiro, no offshore, e de ajudar as famílias a chegar no objetivo. Então, aqui, de fato, é isso que a gente faz no final do dia. A gente associa esse planejamento imigratório, financeiro e familiar com uma boa gestão olhando para o futuro, tá? Então, basicamente, é o que a gente faz. A gente associa uma coisa com outra. É o que as duas empresas fazem. A gente gosta muito de trabalhar assim, porque a gente tem também todo o arcabouço jurídico por trás. Então, para a gente facilita, traz uma segurança maior para as famílias. Prazer estar com vocês aí. Prazer todo nosso. E acho que um ponto que você comentou vai muito em linha com o que a gente prioriza mesmo na Verso. Então, a gente não se limita àquela parte de produtos, de alocação, de investimentos. Então, justamente a ideia de trazer o Rodrigo, primeiro como parceiro da Verso, e aqui também para a gente bater um papo e esclarecer mais dúvidas de vocês hoje, é justamente para conseguir atender as famílias que a gente atende no nosso dia a dia da melhor forma possível. Então, com assessoria imigratória, com financiamento imobiliário, com consórcio, com seguro, com outras linhas de negócio também. Enfim, que na Verso a gente prioriza muito sobre esse ponto, justamente para conseguir atender de forma 360, como a gente costuma dizer também, os nossos clientes. Tá? Então, vamos lá, porque a gente tem um tema muito quente para a gente conversar hoje. É um tema que a gente tem percebido que a demanda tem aumentado, as dúvidas também vêm chegando. Então, a gente vai falar hoje sobre processo imigratório, assessoria imigratória, para quem deseja um dia morar nos Estados Unidos, então como que funciona esse processo, como que a gente pode trabalhar com o Rodrigo Ferron e a Premium GMP e a SLS Legal também, para nos auxiliar durante toda essa jornada. E, Rodrigo, quando a gente fala sobre Green Card, parece que é aquele sonho distante.
Até, inclusive eu, né, me coloco nessa situação, porque até pouco tempo atrás, se alguém perguntar sobre isso, para mim a única forma de você conseguir o Green Card é ou você nascer nos Estados Unidos... Ou casando com uma americana. Ou casando com uma americana. Ou casando com um americano, então, depende. Exato. Então conta um pouquinho mais sobre a gente, né, que acho que é o pilar de todo esse processo, sobre como que é o processo, a jornada de conseguir o Green Card, quais são os primeiros passos ali para a gente pensar e como que a Premium GMB pode nos auxiliar. É muito importante você ter iniciado por esse tema, porque 95% das famílias que a gente conversa, sempre na primeira conversa, essas famílias, elas têm certeza que elas não têm possibilidade nenhuma de chegar ao Green Card, da residência permanente nos Estados Unidos. 95%. Esses 5% são pessoas que já analisam esse tipo de situação há mais de 3, 4, 5 anos, estão muito por dentro, esses 5%, tá? Mas, inclusive, os clientes da Verso, então, inclusive as famílias da Verso que já vieram para dentro da Premium, elas não achavam, a gente estava conversando lá fora sobre isso, né? Exato. Elas não achavam que eram elegíveis ao pleito, né? E isso acontece com muitas famílias, inclusive é o que você falou com a gente também, a gente não tem muita noção, porque acaba que falta um pouco de informação. Para não falar muita, mas assim, falta informação. Então, por faltar informação, e informação assim, é até importante, mas informação fidedigna, né? Informação real. Aí fica aquele negócio de abrir rede social, de YouTube e tudo, então é aquela informação que ela mais confunde do que ela direciona. Então, quando a gente acaba procurando... A gente é uma boutique. Então, assim, quando a gente acaba procurando uma boutique, e o pessoal no mercado de imigração brinca que a gente é uma boutique, é uma alfaiataria da imigração, né? O pessoal fala muito da gente, assim, em rede social, assim, né? E realmente a gente é. A gente meio que customiza os processos imigratórios para cada família. Muito, muito tailor-made. Então, cada processo... ele é uma vida diferente ali. Ele é uma jornada diferente, é uma vida diferente. Então, é extremamente personalíssimo, como a gente pode falar. Um processo é totalmente diferente do outro, não tem semelhança. É impressionante. Mas o que chama mais atenção, pelo que você falou, é quando os clientes chegam para a gente e não sabem da elegibilidade. Então, o que a gente faz assim, essa primeira reunião que a gente faz, esse quebra-gelo, é justamente para trazer os critérios técnicos e subjetivos e para mostrar se essa família é elegível ou não e qual o melhor caminho. Basicamente é isso. Bacana. E existe algum perfil específico dos investidores brasileiros, né, dessas famílias que querem morar nos Estados Unidos, que procuram a Premium para iniciar esse processo? Por exemplo, profissionais, médicos, empresários, atletas? Eu vou te falar tranquilamente que o nosso público aí, majoritariamente, se a gente pode falar, ele deve estar entre 35 até 60 anos, tá, de idade. Ele está por aí, 35, 40 até 60 anos. Por quê? Porque é a pessoa que ela já andou um pouco na carreira. Então, é a pessoa, por exemplo, que tem um bacharelado de 4 anos no Brasil, mais 5 anos de experiência progressiva na área. Então, ela já andou um pouquinho, tá? Ela já iniciou ali a carreira no seu setor. Então, assim, ela já tem alguma coisa de critério técnico que justifique uma análise imigratória pelos Estados Unidos. E o outro extremo é a família que já caminhou muito. Então, assim, o cara é um grande empresário, já teve seu sucesso como empresário, como empreendedor no Brasil, já fez o seu patrimônio, a sua liquidez ou a sua parte imobilizada, e agora ele está preocupado, por exemplo, em mandar os seus filhos para a universidade nos Estados Unidos. Perfeito. Só que, ao mesmo tempo, ele não quer pagar uma tuition lá de $80 mil por ano para cada filho. Tem 3 filhos, aí teria que pagar 80 mil para cada filho. Não quer. Então, assim, ele quer dar uma oportunidade para os filhos e ele também já andou um pouco na carreira, então ele já está numa outra situação de vida, onde, de repente, ele acredita que ele pode caminhar junto com os filhos nessa jornada. E, obviamente, o custo dessa formação americana, ele reduz absurdamente. A gente vai falar mais para frente, mas ele reduz muito com a documentação, tá? Em posse da documentação de residência permanente. Então, hoje o nosso público é esse. Respondendo a tua pergunta, ele está nesse range ali de 38, 35 até 60 anos, 55, 60, tá? Tá por ali. E existem diversos tipos, né, de caminhos diferentes para você conseguir o seu Green Card.
Quais são os principais e quais são as principais dúvidas de cada um deles? Então, na verdade, vou te chamar de Vini, tá? Porque a gente é amigo, então vai ficar Vini. Perfeito. Mas o nome dele é Marcos Vinícius, viu, pessoal? Mas só para elucidar aqui, para mim ele é o Vini. Então, assim, o que acontece, Vini? Vamos lá. Existem mais de 170 tipos de visto, tá? Mas os que mais saem, eu diria para você, são 3 que são temporários e 3 que levam direto para o Green Card. Os temporários que mais saem é o E2, que é para quem tem cidadania europeia, por exemplo, o Tratado de Comércio, né, com os Estados Unidos. O O1A, que é de habilidade extraordinária. E o L1A, que é um visto de transferência de executivo, tá? Que você mesmo pode ser o teu sponsor e se transferir, às vezes, como gerente executivo. Tem possibilidades, Okay. tá? E para o empresário, essa acaba funcionando bastante também. Esses 3 como temporários, tá? E aí os 3 como definitivos, se a gente pode falar assim, ou permanentes, que são de residência permanente, que é o EB1A, o EB2NW, que é a National Interest Waiver, e o EB5, que é o visto de investidor. Você vê, impressionante. Mesmo a gente está falando de 170 vistos, eles acabam se resumindo em 6 estratégias. 3 temporárias e 3 para residência permanente. É o que mais sai. Obviamente eu não posso falar que assim, só sai isso. Não. Porque às vezes pode sair algum visto diferente. Mas no mercado, no geral, o que mais sai é isso aí que a gente tratou agora. Tá? Esses 3 temporários e esses 3 que levam direto à residência permanente, ao Green Card. Perfeito. E em linha com essa sua resposta, né, às vezes a gente acredita que algum profissional específico, de algum setor específico, que vai conseguir o tão sonhado Green Card para quem deseja, né? Mas é isso mesmo? Só médicos que conseguem, outros profissionais? Como que é feita essa análise do perfil do profissional, da família, para avaliar se ele consegue se eleger para o visto ou não? Não, na verdade não. É por isso que eu te falei que 95% das pessoas que vêm falar com a gente não sabem que são elegíveis. Uhum. E aí não importa muito o setor. É óbvio que assim, tem setores que os Estados Unidos ele gosta mais, com o setor de ciência, de engenharia, de matemática, tem. Tem setores que o americano tem mais demanda, se a gente pode falar assim, sim. Mas eu diria para você que todos os setores acabam tendo demanda, né? Porque pensa que assim, os Estados Unidos é um mercado muito demandado. Então, e demais mesmo, você sabe disso, você está sempre lá. É um mercado muito demandado mesmo. Tanto na área financeira, como na área ali de turismo, seja do que for, né? Consultorias de advocacia, do que for. Dentista, um médico específico, tem demanda para todo que é lado. Os engenheiros, então é um mercado muito pujante. Então o que a gente sente assim é que a gente acaba nessas conversas iniciais que a gente faz com as famílias, a gente acaba se deparando com mais assim, chegar para a família e falar assim, olha, você hoje em dia é um tatuador famoso no Brasil, né? Ah, mas como assim? Eu sou elegível? Não, você é muito elegível. Você não é elegível, você é muito elegível. Porque você é um artista, tem um visto específico para o teu trabalho, que leva ao Green Card, entendeu? Então, assim, é muito engraçado como a gente trata esse tema. O policial, que é uma grande referência no Brasil, ultra condecorado, ou um policial militar, ultra condecorado, você entendeu? Esse cara tem espaço nos Estados Unidos? Muito. O engenheiro civil, muito espaço. O dentista, muito espaço. Um médico oftalmologista, muito espaço. Basicamente, o critério técnico inicial é esse bacharelado que eu comentei há pouco, mais 5 anos de experiência progressiva na área. Obviamente, conjugado com business plan, tá? E para o EB1, é um cara muito extraordinário. É um cara de grandes feitos, escreveu artigos científicos muitas vezes, foi premiado. Então, assim, tem alguns critérios que essa família vai ter que atender. Mas muitos, é engraçado, até da Verso, a gente atendeu alguns clientes que eram EB1, né, e não sabiam. Ah, mas eu não sabia nem que eu podia. Agora você está me falando que eu sou um tal do EB1 de primeira preferência. Exatamente. A gente está te dando essa notícia. Eu não sabia que você poderia e a gente está falando que você é elegível a um visto de primeira preferência para emigrar com a tua família para os Estados Unidos.
muito engraçado, assim, quando a gente trata esses temas. E a gente trata, até, Vini, é legal falar disso, que a gente trata de forma muito racional, tá? A gente tenta deletar toda essa parte emotiva ali e a nossa análise mesmo é racional, é técnica. Legal. Ferrão, imagina o seguinte, eu e minha esposa, a gente está conversando hoje em casa sobre a possibilidade da gente morar um dia com os nossos filhos nos Estados Unidos. E aí, agora, assistindo esse podcast, conheci a Premium GMP e quero saber mais sobre como, né, dar entrada para entender se eu sou elegível ou não, se a gente é elegível ou não. Vamos colocar na prática como é que funciona. Então, a gente chegou para sentar com o Ferron. O que você precisa entender da gente? Tempo, né? Vamos falar um pouquinho sobre planejamento, o que a gente tem como expectativa, porque às vezes as pessoas também podem pensar que é um processo rápido, que deu início e já tem que estar com a mala pronta e com a passagem comprada e com o aluguel lá fora já fechado para morar. Conta um pouquinho mais para a gente na prática como que é esse processo. Legal, bom ponto você tocar agora. Eu acho que assim, antes de começar a falar nisso, vai ter um link aqui embaixo da descrição e eu acho que quem estiver assistindo, se quiser clicar nesse link e já fazer o preenchimento, ali a gente tem um questionário de elegibilidade que já dá uma noção acadêmica, uma noção profissional, mais técnica. Quando estiver preenchendo é bem rápido, mas já traz uma noção para quando a gente recebe esse questionário preenchido, a gente ser mais assertivo no contato, tá? Então é muito legal a galera entender, se puder preencher, já preenche, porque quando vier as conversas, elas vêm já mais arrumadas, tá bom? Okay. Isso acho que é importante. E aí, entrando no que você falou desse exemplo aí familiar que você deu próprio, vamos falar assim, mas só para elucidar, exatamente, vem esse link preenchido, a gente entende lá o que a pessoa fez, a formação acadêmica, faz o contato e a gente começa a falar individualmente desse planejamento, tá? E a gente trata mesmo quase como um cirurgião essa conversa ela é cirúrgica, tá? Então, é só para você entender. A gente, depois dessa entrevista, vamos falar assim, a gente fala, olha, vamos supor, o Vinícius e a família, eles são elegíveis ao visto EB2NW. O visto EB2NW, ele tem mais ou menos ali um timeline, se a gente pode falar, hoje, obviamente que tudo isso pode mudar, mas hoje, entre 2 anos e meio a 3, por exemplo, tá? Então, como que é essa programação? A gente começa com o cliente hoje, em mais ou menos de 4 a 6 meses, porque depende muito também da ajuda do cliente, mas do cliente estar imbuído ali de ajudar mesmo a gente como companhia para poder ser o mais assertivo e rápido possível no processo dele. Mas vamos colocar entre 4 e 6 meses essa primeira tomada. Então vamos falar ali de janeiro no início e aí em maio a gente tem um protocolo dessa petição, tá bom? Foi feito todo o trabalho e em maio a gente tem um protocolo dessa petição. Aí para o EB2NW a gente vai ter pelo menos ali 1 ano, 12 meses da primeira análise. Então, a gente está falando aquele primeiro meio ano mais 1 ano, a gente está falando de 1 ano e meio, okay. Tá? E depois a gente tem a tal da fila do Visa Bullet, que é uma fila, por que ela existe? É até importante falar para quem está assistindo a gente. O Departamento de Estado lá nos Estados Unidos, por que ele coloca essa fila de Visa Bullet? Porque ele tem 40 mil green cards para o EB1, por exemplo, e ele tem 40 mil green cards para o EB2 por ano. Aí, sendo bem simplista aqui, mas para a galera entender, a gente tem muito menos aplicantes no EB1, por uma questão de skill, normal, e a gente tem muito mais aplicantes no EB2NW, por uma questão também de critérios, que são critérios mais flexíveis. Então, aí no EB1 acontece que ele acaba ficando sempre current, que a gente fala, ele está sempre sem fila, vamos falar assim, porque também são critérios maiores. E no EB2NW formou-se uma fila ao longo do tempo. Então, de 3 anos para cá, vamos falar assim, formou-se uma fila. E é essa fila que, nesse exemplo que eu dei, 5, 6 meses aqui iniciais, mais 1 ano, né? E aí que esse primeiro ano e meio tem essa fila, começa essa fila, que mais ou menos, por exemplo, 1 ano. Então, aí totalizando 2 anos e meio, tá bom? Okay. Então, quem está se programando, vamos supor, você tem um filho de 13 anos de idade, 12 anos de idade, por exemplo, e você quer que ele finalize o high school nos Estados Unidos. Tem que começar hoje. Tem que começar. Mas ele tem 12 anos. Tem que começar hoje. Por quê? Porque esse filho com 12, ele provavelmente vai ter a oportunidade dele com 15. Então, se você não começar hoje, você acaba sendo enforcado pelo tempo. Porque aí você vai deixar para começar depois de alguns anos, teu filho já não pega o high school, por exemplo. Bacana. E até aproveitando o gancho sobre filhos, né? Tinha comentado sobre isso numa outra questão.
e acho que tem alguns pontos interessantes aí dentro. Então, eu, inclusive, tenho um filho de 12 anos. Então, vamos continuar usando esse exemplo prático ali para a gente conseguir... Mas eu não falei de propósito. Sim, sim. Ajudar os nossos clientes e amigos ali que, de repente, estão na mesma situação. Então, tenho um filho de 12 anos, quero que ele estude nos Estados Unidos, né, dentro desse rito, respeitando esse prazo, sem problemas e, obviamente, também fazer a faculdade dele lá fora. Além de ter uma educação de qualidade, tenho vantagens financeiras com relação a isso? Eu tenho desconto na faculdade, no high school? Tem algum bônus ali para quem está tirando esse visto, né? Tirando o green card e com os filhos para estudar lá fora? Bom ponto. O teu ponto é muito parecido com o meu também. Enfim, a gente tem também essa mesma realidade. Sim, você tem razão. Você tem os benefícios por quê? Porque, na verdade, o high school lá ele vai ser uma escola pública de altíssima qualidade, altíssimo nível, tá bom? E, obviamente, por ela ser pública, no high school, até o high school, ela é gratuita, tá? Então, ali você não tem custo nenhum, tá? Quando você passa a ter um custo, você passa a ter um custo na universidade, que mesmo sendo pública, ela tem um pagamento, um FII anual, uma tuition que a gente fala, né? Anual. E aí você tem o desconto por ser green card holder e o desconto in-state que a gente fala, por você morar no mesmo estado aonde a criança está estudando, o filho está estudando ali. Então, olha, ele deve chegar ali aproximadamente a 75% de desconto. Tá? Nossa, muito então, assim, é bem alto, é bem alto. É muito alto mesmo. Então, é por isso que eu te falei que muitas famílias que estão procurando a gente agora estão procurando a gente, acabam procurando a gente muito por causa dos filhos, né? Porque às vezes acabam olhando para o país e assim, poxa, olham de uma maneira que assim, de repente, sem nenhum tipo de viés, mas olha, eu não entendo que o país vai entregar para o meu filho uma posição bacana lá na frente, né? Então, como é que eu faço para me programar para dar uma outra oportunidade de mais alto nível para ele, por exemplo? E aí ele já vê isso como muito viável, né? E realmente mas quando você tem a assessoria certa. Aí fica muito viável. Legal. E aí, bom, obviamente também pode acontecer de pessoas que estão tentando iniciar esse processo por conta, assistindo aquele vídeo no YouTube, né? Ouviu falar de alguém que fez ou que sabe sobre o processo e, consequentemente, infelizmente, algumas consequências ali você tem com relação a esse processo que você está tentando fazer por conta, né? Então, queria saber de você, que já recebeu muitos e muitos clientes, né? Faz isso diariamente, mas quais são os principais erros dos investidores brasileiros, das famílias brasileiras, que querem, né, sonham em morar nos Estados Unidos e ao iniciar esse processo ou não planejam direito ou iniciam de uma forma errada? Quais são os principais erros dos brasileiros? Eu acho que assim, o primeiro que eu vou te falar, olhando para os investidores, que é um pouco do nosso público e do olhar que a gente tem nesse mercado, é de você achar que o Brasil acaba sendo o teu porto seguro de investimentos. Esse, para mim, é o primeiro erro. Porque quando você enxerga que a tua família, na linha do tempo, ela não estará mais no Brasil em algum momento, e você considera o Brasil como teu porto seguro de investimentos, você passa a ter uma controvérsia nesse negócio, ter uma dissonância. Porque, assim, quer dizer, eu acredito que daqui a alguns anos eu já vou estar num outro país, mas eu acredito que meus investimentos vão... Fica estranho de explicar isso. Então, eu acho que, assim, o primeiro erro é a família não entender isso. Se a família já entendeu que os Estados Unidos é o lugar para o futuro ali familiar, o Brasil já não se torna mais o porto seguro dos investimentos. Talvez não devesse. Talvez devesse ser ao contrário. É assim, aquele outro país que vai me receber passa a ser o porto seguro em moeda forte dos investimentos. E aqui passa a ser minha parcela de risco. Entende? Então, assim, alterna. Passa a ser assim, aí eu diversifico meus investimentos num país emergente. Entende? Então passa a ser uma outra visão. A visão, por exemplo, que um gestor de fundos de um banco, de uma Fidelity, de uma Vanguard, de um JP Morgan faz, quando ele olha para um emergente, que ele põe, por exemplo, uma parcela dele mais de risco, ali num bonde de determinada classe de um emergente.
É mais ou menos isso, entendeu? É como se você passasse a ter uma cabeça de americano no instante zero, quando você entende que a tua família daqui 3, 4 anos vai estar em outro lugar. Você vira uma chavinha, um mindset, e você passa a pensar com a cabeça do cidadão daquele país. E olhar para onde você tem o patrimônio do jeito que aquele cidadão olha, como classe de ativo, entendeu? Concordo. É mais ou menos isso. Até porque, dado todo o risco Brasil, tem um processo que pode demorar 1 ano e meio, 2 anos e meio, tudo pode acontecer com o câmbio. Pode acontecer com o Então, câmbio. a gente tem um câmbio agora 5,50, mas pode ser que até ele o final volte do lá processo ele vá para 6, 7, por que não? Então, para Esse você... eu acho que é o primeiro, tá? Primeiro erro. O segundo, eu acho que são só esses dois, de verdade, porque aí depois os outros para mim são erros, acho que não afetam, mas o segundo, eu penso que é assim, ele está associado, na verdade são 2 em 1, que é o tempo, é a família não entender de tempo, então de repente, eu acho que eu vou, não sei o que, quando vê demora muito, e ela tenta acelerar o processo e não pode, porque tem que respeitar o rito, como você falou, que está associado também a tentar fazer o processo sozinho. E aí, para isso, eu sempre gosto de dar um exemplo, que eu fui procurado ano passado, uma pessoa que trabalhou num grande banco comigo, muito lá, 15 anos atrás, veio me procurar e falou, eu preciso de ajuda, né? Ah, por que precisa de ajuda? Não é porque eu fui fazer meu processo sozinho aqui, eu gastei lá seus milhares de dólares fazendo sozinho e mesmo assim foi recusado. Agora precisa me ajudar. Então, quer dizer, fica muito complicado. Por quê? Porque aí o oficial pediu alguma informação, aí a pessoa não tinha um advogado para peticionar, então fica uma coisa nebulosa e a pessoa para aquele processo, e aquele processo que envolve planejamento familiar, que envolve investimentos, que você para todos os investimentos ali na tua vida para fazer, então é uma coisa muito grande. Acaba se tornando um problema muito grande. Então, eu não recomendo que a pessoa faça isso, porque depois ela não vai ter um advogado para apelar por ela, para peticionar por ela, para fazer um refile, para simplesmente responder uma RFE. Eu não recomendo. Eu recomendo que assim, você continue trabalhando no teu trabalho no Brasil, não falte um dia no teu emprego e você delegue para uma assessoria, onde você não vai se prejudicar no teu trabalho nem familiarmente. Isso que eu recomendo, tá? Pela nossa experiência. Bacana. E até essa questão de planejamento familiar, né, dessa vontade, de como iniciar esse processo, acho que a gente podia comentar sobre esses últimos dados que a gente acompanhou no mercado. Saíram algumas pesquisas recentemente indicando que mais de 40% dos brasileiros cogitam, né, pensam em um dia morar fora do Brasil. E você tem sentido essa demanda aumentar mesmo ali do lado de vocês como Premium, como SLS Legal? Por que você acha que esse movimento tem acentuado? Bom, a gente trabalhou com isso juntos, né? Acho que pelo menos de 3 anos para cá, 4 anos, a gente trabalhou com isso juntos. Então, a gente viveu isso na pele. Verdade. Só que eu acho que a gente viveu isso na pele na temática investimento só. E eu acho que agora, de um tempo para cá, e aí, quando eu falo de um tempo para cá, de 2 a 3 anos para cá, eu acho que a gente está vivendo uma outra temática que não só o investimento, que era o call de investimento que a gente tinha que dar para aquela família. Não é só isso. A gente, além do call de investimento para aquela família entende também que ela não quer que o filho dela estude no Brasil. Ela quer que estude nos Estados Unidos. E não tinha esse componente, ele tinha pouco no passado. Era mais o tema investimento. E agora é o tema investimento associado como é que faz para eu estar com a minha família ou meu filho. É outra coisa que entrou nesse processo. Então, você tem razão. A demanda ela tem explodido. Não é só por causa de uma pesquisa, mas a demanda real ela tem explodido. Porque esse cliente que a gente conhecia, né, que já mandava dinheiro para os Estados Unidos para fazer um hedge, há 10 anos atrás, ele já não está só mandando mais dinheiro. Ele já está se visualizando no tempo morando com a família lá. Isso não tinha. Então, esse componente ele entrou muito forte agora. Só que ele entrou de uma forma quase que exponencial. Porque eu estava no almoço agora, e no almoço que eu estava, a pessoa estava querendo falar disso comigo. Então, isso é impressionante. Aonde eu estou, a pessoa quer tratar esse tema comigo. E antes não tinha isso. Essa conversa não tinha. Num almoço, num jantar, não tinha em todo lugar. Hoje ela já tem em todo lugar. Ela tem dentro das famílias.
Ela já tem em todo lugar uma conversa que virou cotidiana. Infelizmente ou felizmente, mas é uma conversa que virou cotidiana, dado tudo o que a gente está tendo de repente, oscilação no Brasil, de volatilidade, uma pseudo-insegurança. Então, o pessoal olha para isso e já vislumbra que, de repente, não é lá que eu quero estar. E tudo bem, só que qual é a alternativa? É aí que é um pouco que a gente entra, entendeu? Legal, legal. Eu lembrei agora também de uma dúvida que um cliente me mandou com relação aos seus filhos, né? Os filhos dele já tinham completado a maioridade aqui no Brasil, 18 anos, e aí eles me questionaram, tá, mas eu quero seguir por esse caminho, eu quero morar com a minha família nos Estados Unidos, mas como que funciona na prática para eu tirar também o visto dos meus filhos? Eu preciso fazer um para mim, para minha esposa e outro para os meus filhos? Tem algum tipo de limite de idade? E já linkando com uma outra pergunta, né, muito importante para quem tem uma estrutura familiar ali que pretende, né, fazer esse movimento de vida, qual que seria, além da forma que você falou sobre dolarizar a parte do patrimônio, já começar a investir em dólar, mas como que ela pode se planejar financeiramente com relação ao prêmio? Você pode passar para a gente, de repente, também faixas de valores ali para a estrutura familiar, quanto que eles vão ter de investimento médio, quais as formas de pagamento que vocês conseguem também fazer ali para esses clientes investidores? Bom, em relação à primeira questão que você falou, é muito pertinente, que é em relação à idade, né? Se a gente, eu coloquei aqueles dois erros que eu acho que são mais complicados, mas no segundo erro, quando eu estava falando, que eu falei do timeline, da família achar que pode começar em determinado momento e quando vê não deu certo, também está associado com a idade dos filhos. Porque o pleito, por exemplo, a gente tem uma família agora fechando, é impressionante, ele tem 9 filhos, entendeu? Então tudo depende. Tem famílias de todo tipo de tamanho, entendeu? E tudo bem, porque na verdade, na prática, o que acontece? Você tem lá 2 filhos, os teus 2 filhos entram como dependentes nesse pleito, entendeu? Junto com a tua esposa. Então o peticionário que a gente fala é você, e quem passa a ser os dependentes desse pleito, a tua esposa e teus 2 filhos, tá? Então você acaba pagando um processo, vamos falar assim, normal, um pleito, que acaba abrangendo a família. Né? Então, ele acaba diluindo, vamos falar assim. Acaba sendo diluído, tá? E aí, por que é importante esse ponto que você tocou? Porque realmente são para filhos até 21 anos. Então, pensa na situação do pai que fica protelando, procrastinando e vamos ver lá na frente. O filho vai 17, 18, 19, 20... E aí o 20 desse filho dá 24 meses. E ele recebe a informação, porque ele não tinha informação, que era até 21. Então esse pai, e já aconteceu com a gente, tá? Uhum. Não foi nenhuma nem 2 vezes. Aí esse pai chega para a empresa, que é uma boutique, a gente faz de forma personalizada, e começa a acelerar a empresa. Para o filho dele mais velho não ficar fora do pleito. Cara, o pior cenário é esse. É o pior cenário. Porque a gente não vai ter nenhum problema de qualidade no pleito. O pleito não sai, ele sai 100%. Ele não tem nem como sair 99%, ele sai 100%. E se precisar esperar um pouquinho mais, a gente vai esperar. Então, assim, a gente não abre mão da qualidade por prazo. Esquece. A gente vai na confiança mesmo de que esse pleito está 100% aderente, tá? Então, não é um bom caso você procurar uma empresa com a corda no pescoço. É melhor fazer isso muito de forma planejada. Então, quanto mais você empurra esse tempo para frente, mais ele te prejudica. Mais ele depõe contra você. Não. Então, se eu tenho filhos, esses filhos até 21 anos, eles entram no mesmo pleito. Então, um pleito só já atende a família. Esposa e filhos, né? Da gente para baixo. Exato. Perfeito. E aí, se meu filho completou já 21 anos, aí o dele é um pleito à parte. É um pleito à parte, mas, por exemplo, a gente tem uma situação dessa na empresa, que inclusive a gente está tratando agora de 2 meses para cá. O filho tem 26 anos, tá? Vai começar a residência médica no Brasil, tudo. O filho tem 26 anos. E a filha tem 20 anos. Então, a filha vai ser contemplada no pleito, o filho não. Mas aí, o peticionário principal, que é essa mãe, ela pode chegar, por exemplo, e ela pode abrir uma empresa nos Estados Unidos, muito simples de fazer isso, e ela pode contratar o filho. Bacana. Entendeu? Uhum. Que é um grande profissional da área também, então tem todos os critérios, né, de qualificação. Sim.
tranquilo, e ela pode contratar o filho. Okay. Então, assim, você vê que a gente, quando eu te falei lá do tailor-made, da alfaiataria, a gente trabalha de forma muito personalizada, porque a gente customiza e vê qual que é o arranjo familiar e começa a pincelar as estratégias que encaixam. Então, é assim, o relacionamento dos clientes com a empresa, eles são relacionamentos de 3 a 5 anos, então são relacionamentos longos, tá? Então, porque a gente vai trabalhando durante a jornada. Depois precisa de uma proteção patrimonial nos Estados Unidos, a gente está lá do lado. Uma proteção patrimonial para essa LLC, para essa empresa nos Estados Unidos, a gente está lá do lado. Societária, a gente está lá do lado, entendeu? Então, não é um relacionamento de 1 ano, nem de 2, está bem longe. É um relacionamento longo, bem longo, para te falar a verdade, porque a gente vai acompanhando a jornada dessa família. Perfeito, muito bom. Você perguntou eu não quero deixar de valores, prazo, tudo. Exato, valores planejamento financeiro. Eu vou preferir deixar para o questionário, porque no questionário, quando o pessoal preencher, já tem lá os valores, mais ou menos a provisão. Mas é que existe uma diferença, eu não quero falar aqui, porque, por exemplo, os vistos temporários tem um valor um pouco menor. Os vistos que levam o green card, um pouco maior. Então, assim, como tem muitos valores, aí, se eu falar de um, vou ter que falar de todos. Então, acho importante o pessoal preencher o questionário e a gente conversa sobre isso, fica mais fácil. Agora, o timeline é fácil. Eu acho que, assim, para um visto EB1, hoje, a gente está falando de 1 ano e meio, mais ou menos, né, que pode ser usado o Premium Processing para agilizar um pouco essa jornada, né, que é uma taxa que você paga para a imigração para reduzir um pouco a análise desse pleito, né? E o EB2NW naqueles 2 anos e meio médio que eu falei. Então, basicamente é isso. Mas dá para se programar, eu acho até que é legal, porque como a gente está falando com muitos investidores, é um tempo também que você se programa patrimonialmente. Então, se você consegue fazer o dollar cost average, que a gente fala, né, que é o preço médio do dólar, você consegue fazer tudo no time, então é bem bacana também, entendeu? Legal. E, Ferron, vou fazer um bate-bola aqui sobre mitos e verdades. Tá bom. Pegando a sua experiência, seu dia a dia, o que você poderia compartilhar aqui com a gente de informações que acabam chegando para você, de clientes, né, de parceiros, que você acha que se torna recorrente e que pode ser mito, que pode ser verdade ali para ajudar também para quem está nos acompanhando aqui hoje? É muito difícil, entendeu? O processo é muito difícil. Meu Deus do céu. Não tem isso, cara. Isso é um mito. Total, porque assim... Eu estava falando isso numa live ontem que eu estava participando e assim, é muito engraçado isso. A gente percebe que o americano padrão, né, é uma percepção que a gente tem. Ele sai do high school e nem todos vão para a universidade. Porque como o mercado é muito pujante, então tem um emprego ali, aí tem o ali, então assim, é muito pujante, o mercado gira muito. Às vezes ele não vê necessidade, porque quando ele vê, ele já está acolhido num trabalho. No Brasil é diferente. No Brasil, geralmente, a pessoa precisa estudar muito. Ela precisa se graduar, ela precisa ter uma pós-graduação, ela precisa ter um MBA. É normal. Se ela quiser ter alguma coisa profissionalmente. E aí, o que acontece? Esse mito, né? Que assim, não, eu estou no Brasil, ou eu sou brasileiro, e eu não sou qualificado perante os Estados Unidos. Né? Eu não sou elegível. Tremenda de uma inverdade. Porque, ao contrário, esse brasileiro ele foi educado a estudar muito mais. Esse brasileiro médio, vamos falar assim, ele foi educado a estudar muito mais para ter alguma coisa no mercado de trabalho. E, às vezes, muito mais que até aquele americano médio. Então, quando a gente confronta essas duas informações, a gente vê que, nesse caso, tem muitos brasileiros elegíveis, mas que falta informação. Sim. Outra pergunta de mito ou verdade aí, sobre o inglês. Então, pensa numa família que está com esse projeto, está com recursos, estão alinhados, mas não fala inglês ou não falam fluentemente. Precisa ter inglês fluente. Se precisar, dá tempo de iniciar esse processo, iniciar os estudos ali para conseguir levar um nível. Em que etapa do processo, do pleito, né, para o visto, que pode precisar ali do inglês de fato? Tem alguma entrevista, por exemplo? Então, na verdade, não é um pré-requisito, tá? Okay. Não está lá em nenhuma parte do processo que a pessoa precisa ter inglês fluente, nada disso. Não tem onde colocar isso lá. Falar inglês influentemente é um mito. Total, não tem isso lá. Agora, eu não posso esquecer de falar, por exemplo, que
Depois de uns meses para cá, as entrevistas, por exemplo, no Consulado do Rio de Janeiro, que é o consulado que acolhe essas entrevistas para Green Card, no processo consular, que é feito do Brasil, né? Da pessoa estando no Brasil com a família, então chama processo consular isso. As entrevistas elas estão sendo mais direcionadas em alguma amostragem para o inglês. Ok. Então, assim, como a gente está falando aqui em processos entre 1 ano e meio e 2 anos e meio, tem tempo, entendeu? Tem bastante tempo. Então, eu acho que assim dá para chegar com o inglês básico, intermediário ali, pelo menos para uma entrevista. Tem tempo para isso. Agora, parte muito mais do planejamento familiar. A gente super orienta isso, tá? Super orienta. A gente orienta para planejamento de carreira, a gente orienta para headhunter, a gente tem um hub de soluções dentro da companhia. São várias bolinhas ali com a companhia no meio, que são parceiros que a gente tem dentro dos Estados Unidos, que praticamente a gente indica, porque são pessoas de longa data na América com empresas, brasileiros, muito deles, seja lá com escritório de contabilidade, com uma parte de education, com uma parte de real estate para aluguel ou para compra de casa. A gente super tem essas parcerias. Então, eu diria para você que as famílias hoje, né, que trabalham com a gente, né, nesse modelo de boutique, vamos falar assim, que a gente falou no começo, mais customizado, elas chegam nos Estados Unidos com o seu seguro-saúde, com a sua casa alugada ou comprada, com meio caminho andado para matricular seus filhos na escola. Já fizeram uma conversa com o headhunter 8 meses antes de ir. Então, assim, é outra conversa, entendeu? Realmente a gente percebe que as famílias elas chegam muito mais... É um ambiente mais soft, vamos falar assim. Elas chegam muito mais paginadas, elas chegam muito mais tranquilas. Acolhidas, né? Acolhidas, acho que é a palavra certa. E eu diria para você que a gente tenta cobrir com esse hub 95% do que está na nossa mão. Esse 5% é precisar ir no DMV para tirar uma drive license, é chegar e ao Social Security, só. É detalhe, tá? Mas a gente tenta cobrir tudo. E dá. É só uma partezinha que a pessoa precisa estar lá para fazer. Você falou sobre casa, então não preciso ter uma casa já comprada. Então, Não. depois é um mito também isso. Total. Foi concluído o processo, foi aprovado, tem um prazo ali para eu mudar para os Estados Unidos. Posso alugar uma casa e iniciar minha vida ali. Pode. Legal. Muitos dos clientes alugam a casa por vídeo, tá? O realtor, ele vai lá, faz as visitas e vai filmando e vai mostrando em tempo real e a pessoa lá mesmo escolhe. Então, isso é muito normal, tá? O que eu tô falando não é que é anormal. Não, o normal é isso. E eu acho que o mito aí do que você está falando, muitas pessoas, mas eu vou comprar uma casa nos Estados Unidos, ou eu tenho uma casa nos Estados Unidos, isso facilita alguma coisa no processo? Zero. Muito bom. Zero, não tem nada a ver. Você ter uma casa alugada nos Estados Unidos, ter uma renda em dólar, isso não facilita e nem prejudica, assim, não tem a ver, nada. Entendeu? Não muda absolutamente nada. O nosso trabalho, ele é dentro de a gente contempla a imigração qualificada, tá? Qualificada. Que a gente avalia o processo acadêmico / profissional. Então, se pudesse resumir, é isso. Legal. Iniciei meu processo andou bem, foi aprovado ali com a Premium GMP, com você ali dando todo o suporte. Saiu. Já posso ir com a minha família. Eu tenho que ir agora, senão eu perco, ou tem um prazo para isso? Não, comumente o pessoal fala em 6 meses, né? Então, assim, você tem até 6 meses para dar a tua primeira entrada lá. É o padrão, vamos dizer assim, é esses 6 meses, vai. Para você dar a tua primeira entrada, depois que você está com o visto, né? Porque, na verdade, assim, quando você vai fazer a tua entrevista nos Estados Unidos e você tem teu visto aprovado, na verdade, você tem um stamp lá, de um visto que ele tem validade de uma entrada, né? E depois que você faz essa primeira entrada nos Estados Unidos, aí depois lá de uns 2 meses, depende, você recebe o Green Card no endereço que você colocou no formulário para receber lá nos Estados Unidos. Mas esse visto, ele é só para você entrar nos Estados Unidos, entendeu? Para esperar o teu Green Card chegar lá. Ponto. Então, basicamente é isso. Então, assim, no exemplo que a gente deu desse processo estar fechado ali no meio do ano, né, passou pela entrevista no Rio de Janeiro lá no meio do ano, a pessoa seria oportuno, vamos falar assim, que essa família entrasse nos Estados Unidos até o final do ano, desse a sua primeira entrada, né? E esperasse lá o Green Card. Mas aí a pessoa precisa ficar lá direto? Outro mito. Não precisa ficar lá direto. Ela pode, de repente, o peticionário voltar,
cuidar dos negócios aqui do Brasil, que ele deixou a fábrica dele, a empresa dele aberta, ele fica lá 20, 30 dias no Brasil, resolve algumas coisas, a família está lá, não importa, ele volta. Então, esse trânsito, problema zero. Muito bom. Não tem problema nenhum. Muito bom. E, bom, foram muitas informações. Não tenho dúvida que, para quem está acompanhando e tem dúvidas sobre esse tema que é tão importante, tão relevante, mas o que você deixa de recado aqui, Ferron, para quem se interessou, quer saber mais, quer entender mais sobre o processo? Eu acho que assim, ainda que de forma informativa, se a gente pode falar assim, eu acho que todo mundo que já iniciou algum tipo de investimento nos Estados Unidos numa conta e mandou alguns dólares para lá, por exemplo, para fazer um investimento no money market, num CD, em fundos, mas assim, a pessoa que pelo menos colocou o pé ali na água, ela minimamente deveria entender desse tipo de coisa. Porque se em algum momento da vida, né, ela se sentir desconfortável, ela já entende. Então ela já sabe os caminhos que ela tem, que ela pode optar. Então eu penso assim, tá? Porque a gente conversa com muita gente que fala assim, nossa, se eu soubesse antes, mas se eu soubesse disso eu faria aquilo. Cara, eu penso que assim, então se fosse para dar uma dica, é assim, você começou já a investir nos Estados Unidos com a Verso, enfim, já começou a mandar dinheiro para lá no tempo, faça uma conversa e entenda o que está acontecendo, olhando para você como profissional. Se você vai optar fazer isso agora ou fazer isso daqui 1 ano, não importa, mas você sabe o que está na mesa. Sim. E aí você passa a ter um poder de decisão. Para ter a opção de, né? Para ter a opção de. O que eu acho muito ruim é assim, você acordar num dia tendo que fazer uma opção e aí você correr atrás para se informar da sua realidade. Isso é muito ruim, porque é tudo assim, sabe, na pressa, eu não sei se dá, agora eu estou desconfortável com o país, ou seja por isso, seja por aquilo. Eu acho a pior situação. Então, se fosse para dar uma dica, assim, se antecipe. Se antecipe. Se você já começou lá, você já mandou um pouquinho de dinheiro com o teu assessor, você já está investido lá nos Estados Unidos, vai entender como que as coisas podem andar. Se você quiser fazer uma opção por Estados Unidos. Acho que é por aí. Muito bom, muito bom. Ferron, gostaria de te agradecer por esse papo super interessante. Aprendi muito aqui com você hoje, mais uma vez. E para você que está nos assistindo até agora, então quero deixar 100% das portas abertas aqui para a gente bater um papo mais sobre você que é cliente Verso, amigo, prospect, que está conhecendo ainda o nosso trabalho. A ideia que a gente tem aqui dessas conversas, né, desses podcasts que a gente vem fazendo é justamente ampliar o horizonte de vocês, mostrar tudo que a gente tem para oferecer. E Rodrigo Ferron e a Primo GMP, a SLS Legal, são nossos parceiros para ajudar quem deseja morar um dia nos Estados Unidos. Tá? Então, Ferron, muito obrigado mais uma vez. Obrigado, eu agradeço. Passo para você também, para as suas considerações, mas foi muito bom de verdade. Agradeço a vocês, parabenizo pelo trabalho, é muito bom ver o trabalho de vocês. Não posso falar que a gente é concorrente, porque eu tinha uma operação, então a gente já não é mais concorrente, Exato. Então tá tudo bem, hoje a gente é parceiro. Exatamente. Então, assim, um grande prazer a gente ter essa parceria e poder ajudar as famílias do jeito que a gente já está ajudando o da Verso. Então, pra gente é muito legal. E a gente está aqui para isso, assim, no final do dia, para poder fazer o melhor trabalho de forma customizada, personalizada para as famílias. Com certeza. Pessoal, muito obrigado mais uma vez e até a próxima. Tchau, tchau.